Quando as almas jiva sempre permanecem na boa associação de devotos puros, essa experiência de proximidade amorosa, ela pode surgir em seus corações. Como podemos entender que o Senhor Supremo é o nosso mais querido? Como essa percepção pode chegar aos nossos corações? Se ouvimos continuamente Harikatha falar sobre Deus em associação santa, o Senhor, que é o nosso mais querido, Ele colocará essa percepção em nossos corações. Fora isso, esse sentimento nunca pode vir até nós. É preciso ansiar por tal sentimento amoroso. É preciso ao Senhor Supremo. Então, como que o sentimento de amor puro por Deus virá? Como que o sentimento de amor pelos Vaishnavas virá? Através do Harikatha. Escutar falar sobre Deus, associação de devotos. Sem associação de devotos, sem escutar Harikatha, esse sentimento não virá para os nossos corações. Srila Maharaj deixou muito claro aqui. Somente virá esse sentimento com Harikatha. Nós precisamos chamar e clamar pelo Senhor Supremo. Chamar o Senhor Supremo, como que podemos chamá-lo? Falando Harikatha, falando sobre Ele. Outra forma de chamar o Senhor Supremo, cantando seus santos nomes, cantando suas glórias, dele e dos seus associados, o irmão dele, os Vaishnavas, o Panchatattva, ele próprio. Então, essa é a forma que podemos chamá-lo, falando sobre ele e cantando as glórias dele. Quando você mantiver a associação santa, isso despertará em seu coração uma proximidade amorosa com o Senhor Supremo e uma propensão ao serviço. Associação é tudo na vida de um devoto. Amá-lo significa ouvir sobre ele, falar sobre ele, meditar nele aqui em Deus, né? Então, falar sobre ele, escutar falar sobre ele, amá-lo é isso. Amá-lo significa ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, meditar em Deus. Nós devemos sempre falar sobre Deus. Quando você canta em sua Japamala, você deve sempre cantar Hare Krishna. Não Nati Puti, neto, neta, neto, neta. Nati Puti quer dizer neto ou neta. Isso aqui é uma história de Srila Maharaj, que ele conta que uma devota, ela, em vez de cantar Hare Krishna no Japamala, ela cantava Nati Puti, ela chamava o neto e a neta. Não, nós temos que chamar Deus, Hare Krishna. Você pode não gostar de ouvir isso, mas é a verdade. Você deve ouvir sobre o Senhor Supremo. Não é necessário ouvir sobre tantas regras e princípios. É necessário ter uma firme resolução de seguir este caminho. Quando você estabelece relacionamento com Sri Krishna e a devoção amorosa vier,
então você sentirá gosto pelos discursos sobre Deus. Você sentirá gosto sobre as palestras sobre Deus. A menos que este gosto e apego venham, ninguém pode seguir este caminho. Então tem que vir o gosto por Deus, o gosto por escutar falar de Deus, o gosto por cantar as canções de Deus. Se você não tiver esse gosto, ninguém pode seguir o caminho. Por isso que nós temos um pequeno gosto, mas nós temos esse pequeno gosto. Senão nós não estaríamos aqui agora, nem falando, nem escutando. Um pequeno gosto nós temos. Senão não continuaremos nesse caminho. É por isso que Bhaktarati Sri Prahlada Maharaj exclamou: uma pessoa tão nobre como eu não gosta de seu doce katha. Como vou conseguir você? Chorando, ele dizia: eu não tenho o tipo de amor que as gopis têm por Krishna. Além disso, Vyasadeva, que compôs o Srimad Bhagavatam, também disse: não tenho gosto pelo Bhagavad Gita, pelo falar de Deus, discursos sobre Deus, sobre o Senhor Supremo. Eu não tenho sido capaz de compreender o Senhor Supremo. Vyasadeva compôs o Srimad Bhagavatam, mas mesmo ele pensava assim. Enquanto ouvimos uma ou duas palestras e dizemos que nos tornamos devotos, então tem pessoas que escutam uma das palestras, elas começam a escutar sobre Deus e acham que já é um devoto, acham que sabe tudo. Isso não é bom para a vida devocional. Isso é o ego. Aquele que fala que já sabe tudo, ele está muito enganado. Ele está mais longe do que qualquer outro. Aquele que fala que compreendeu a consciência de Krishna, ele está muito longe. Aquele que fala: eu já compreendi tudo, eu não preciso mais ler, eu não preciso mais nada, eu já sei tudo. Esse está muito longe do caminho correto. O ego é extremamente prejudicial à devoção. Então, como nós podemos clamar por Deus? Como podemos chamar por Deus? Falando sobre Ele, escutando sobre Ele, cantando seus nomes, escutando as canções. É dessa forma que nós podemos ter a vontade cada vez maior de escutar palestras, de ter uma afeição por Deus. É dessa forma que isso acontece. Vamos continuar aqui a leitura para um outro subtítulo. Tem um trechinho aqui, vamos ler esse trechinho aqui. Aqui diz o seguinte: quando você mantém
uma associação sagrada, isso despertará a proximidade amorosa com o Senhor Supremo. O que é uma associação sagrada? Se associar com devotos, estar junto com aquele que também quer Krishna. Isso é uma associação sagrada. Nós não podemos ficar associados com pessoas que são avessas a Krishna, que não querem o serviço a Deus. Isso é muito prejudicial à nossa devoção. Não se associe com pessoas assim. Você pode até morar com uma pessoa dessa, mas não se associar. O que é associação? É você fazer de repente o que a pessoa fala, o que a pessoa faz. Você pode morar com a pessoa, mas não se associar com ela. Não deixe ela te contaminar com Maya. Então, quando você tem uma associação santa, como diz aqui, uma associação sagrada, isso despertará a proximidade amorosa com o Senhor Supremo e a propensão ao serviço devocional em seu coração. Então, amar Deus é ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, meditar em Deus. Nós devemos sempre falar sobre Ele. Não fale besteira, não fale bobagem. Bobagem é tudo que não é falar sobre Deus. Assuntos mundanos. Todo mundo gosta de falar assuntos mundanos. Fofoca. Todo mundo gosta de ouvir fofoca. Todo mundo gosta de fazer fofoca. Falar dos outros. Mas isso não é bom para a devoção. Não perca tempo falando dos outros. Srilacharya Maharaj falou, estamos aqui há poucos dias da eleição, Srilacharya Maharaj falou, não perca tempo com política, não se envolva em política, isso não vai te levar a lugar nenhum, somente a brigar, nenhum lugar favorável se você ficar discutindo sobre política, falar sobre política. E ele falou, política é um trabalho sujo, não vamos sujar nós, não vamos nos sujar com política, perder tempo, ficar nervosos, tirar o foco. O foco é Deus, não é política. Muitos devotos estão mergulhados em Maya, então eles não percebem que eles estão focando somente em política. Em vez de postar um trecho de uma aula de Gurudeva, de Guru Maharaj, de Acharya Maharaj, ficam postando assuntos políticos. Isso é Maya. Maya está agarrando pelo pescoço. A pessoa que faz isso está totalmente mergulhada no oceano de Maya. Em vez de postar algo para o benefício de todos, para o seu benefício próprio, fica postando coisas inúteis, falando mal da vida do outro. Nós não temos que falar mal, nós temos que olhar o melhor de cada um. Todo mundo fez algo bom, por pior que a pessoa seja. Então, vamos olhar o lado bom, não olhar o defeito. Quem somos nós para olhar o defeito do outro? Nós temos tantos defeitos. Procure na sua caixinha preta, que ninguém sabe aquelas coisas que você fez e está fazendo. Quem está falando do outro, eu garanto que tem muita coisa errada que faz todo dia. Porque falar do outro, Srila Govinda Maharaj falou, a minha religião é olhar os meus defeitos, não os dos outros. Então, política é um trabalho sujo, é um foco errado, o devoto se preocupar com política, ficar dedicando parte do seu dia com política. Por que nós continuamos doentes? Nós, alma. Por que nós não seguimos o que o Guru fala? A gente ouve a aula do Guru, já falamos 2, 3 vezes a semana passada, essa semana na verdade, sobre isso de política, e eu garanto que as pessoas continuam falando de política. Por quê? Não ouvem o que o Guru fala.
Quando você ouve a mente, quando eu ouço minha mente, nós não estamos indo no caminho a Deus, nós estamos indo no caminho oposto. O Guru falou e nós não ligamos para o que ele fala. O Guru falou, nós não seguimos o que o Guru fala. O que acontece? Continuamos doentes. A alma está doente. A mente está doente. Para sarar, temos que seguir o Guru. Então, o outro título aqui, subtítulo da aula é a parte 9 da aula. Gosto por Harikatha, gosto por falar sobre Deus. Tem um verso aqui que Srila Charmaji começou falando. Por outro lado, essa literatura que está cheia de descrições das glórias transcendentais do nome, fama, formas, passatempos do Senhor Supremo, ilimitado, uma criação diferente, cheia de palavras transcendentais, dirigidas a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização mal dirigida deste mundo material. Tais literaturas transcendentais, embora compostas de forma imperfeita, são ouvidas, contadas e aceitas por homens purificados, que são completamente honestos. Srimad Bhagavatam 1.5.11. Canto 1, capítulo 5, verso 11. O Senhor descende a este plano material como o santo nome, narrativas e som. O que está escrito no Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita e outras escrituras são todos sons, e o Senhor vem na forma do som. Não há julgamento de tempo e lugar quando se trata de cantar o santo nome. Mas a verdade é que não tenho nenhum apego, nenhuma atração amorosa a você, Deus. O gosto pelo Senhor, ele vem através do darshan, toque e conversas de devotos e santos, os sábios. Então, o gosto pelo Senhor, ele vem através do darshan, do olhar, do toque e conversas de devotos e sábios. Aqueles que não podem desenvolver este gosto são muito infelizes. Grandes Vaishnavas, grandes devotos, oram ardentemente pela associação dos devotos que têm amor pelo Senhor. Quando Sri Gauranga Sundar Mahaprabhu, ele foi para Nilachal, Sri Puridan, ele providenciou uma cabana isolada para Sri Haridas Thakura obter a sua associação. Ele foi atraído pelos pés de lótus sagrados de Sri Ramananda Roy, Srila Rupa e Sanatana Goswami, porque ele adorava ouvir sobre o Senhor deles. Então Mahaprabhu, ele adorava ouvir o Srimad Bhagavatam falado
lido por Ramananda Roy. Ele adorava ficar na associação de Namacharya Siddhartha Sakura, Sanatana Rupa Goswami, Gadadhar Pandit, Swarupa Damodar, os seus associados mais íntimos. O próprio Mahaprabhu fazia isso. Ele queria a associação dos devotos. Mahaprabhu, ele ouviu Harikatha da boca sagrada de Ramananda Roy. Não há maior felicidade no mundo inteiro do que esta. Mahaprabhu ouviu Harikatha da boca sagrada de Sri Ramananda Roy, e Ramananda Roy disse: Sri Chaitanya está falando com minha boca. Não estou dizendo nada. Estou apenas dizendo o que Mahaprabhu me ordena. Está me fazendo dizer. Então, Ramananda Roy, ele falou que quem usava a boca dele para falar era Mahaprabhu. Não era ele que falava. Mahaprabhu usava a boca de Ramananda Roy para falar o Harikatha. Nós temos que ter essa compreensão. Aquele que acha que está dando uma aula boa, não é ele que está dando a aula boa. É o Guru. O Guru está usando a boca dele para falar. Nós não podemos achar que somos nós que fazemos um bom serviço. Quem faz um bom serviço é o Guru. Então, Ramananda Roy falou: Mahaprabhu está me fazendo dizer Harikatha. É uma fonte de grande felicidade. Nos passatempos de Sri Gauranga Sundar, o próprio Senhor, ele circunda a Índia inteira, declarando: que o Sankirtan do Senhor Krishna seja sempre vitorioso. Um devoto santo, amoroso, premique sábio é chamado devoto santo amoroso. Ele é a deidade adorável de Harikatha. Se as narrativas sobre o Senhor Supremo e a orientação espiritual vindas da boca sagrada de tal devoto tocam profundamente uma alma diva, a alma se volta para esse caminho e corre para servir a Krishna, tornando-se apaixonada pelo Senhor. Então veja só, se uma alma diva, ela escuta o Harikatha de uma boca sagrada, de um devoto que está rendido, essa alma diva, ela se rende, ela escutando o Harikatha, ela vai praticar corretamente, continuamente, a devoção. Mas tem que ser de devotos puros ou aquele que está ligado no devoto puro, aquele que tem uma conexão com o devoto puro. É preciso uma grande fortuna para poder viver a vida no abrigo do Harikatha. Tem que ter uma grande fortuna
para estar no abrigo de Harikata, falar sobre Deus. Aqueles que se abrigam inteiramente em Krishna Katha, verdadeiramente qualificados para a devoção neste estágio, a alma não tem mais nenhum desejo inferior, porque todos os desejos materiais, eles são removidos. Aquele que se abriga no Harikata, aquele que se abriga em falar sobre Deus, todos os desejos materiais são removidos. Então, o principal é que nós devemos ouvir e falar Harikata. Então, os desejos materiais não voltarão. Lembre-se sempre disso. Então, nós devemos o tempo todo ouvir Harikata, falar Harikata. O que significa isso? Ouvir falar de Deus, falar de Deus. Se nós estivermos fazendo isso, todos os desejos materiais serão extintos e não voltarão. Não é que você conseguiu controlar e algum dia ele volta. Não, não volta. Se você se abrigou em Harikata, se você só quer ouvir falar de Deus, se você só fala de Deus, você vai acabar com todos os desejos materiais que você tem. E eles nunca mais voltarão. Nunca mais voltarão. Mas você tem que ter essa vontade de falar sobre Deus, escutar sobre Deus. Se você não tem vontade de ouvir falar sobre Deus ou escutar, se você não tem vontade de cantar as canções, você tem que se associar com aquele que faz isso. Aquele que tem vontade de pregar, aquele que tem vontade de ouvir sobre a pregação. A associação é extremamente importante. Não há outra forma de você ter mais vontade de servir do que andar com aquele que serve. Comece a andar com aquele que tem mais vontade, você vai ver como a sua vontade aumenta. Fique uma semana, 15 dias, um mês, com o guru genuíno, ou com aquele que tem muita vontade de servir, que está sob a guia do guru. Você vai ver como você muda a sua vida devocional. Você muda o seu humor devocional. Não dá para provar isso, somente se você fizer isso. Experimente ficar com o guru genuíno. O guru genuíno é aquele que pratica, não é aquele que fica lá sem fazer nada. Esse não é um guru genuíno. Se você ficar com um guru que não faz nada, aquele preguiçoso, você não vai ficar com mais vontade. O guru genuíno é aquele que pratica corretamente. É o acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Se você ficar com o acharya genuíno, você vai ficar com muito mais vontade, porque ele tem vontade o dia inteiro de servir, de dia e de noite. Como Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, agora Srila Tilaka Niriha Maharaj. E os devotos que estão seguindo ele, os devotos que estão tentando segui-los, que são os representantes deles, fique com eles um tempo, você vai ver como você aumentará a vontade. Então, o sadhusanga é extremamente importante. Temos que fazer sadhusanga, não outra forma. Associação com devotos. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Vamos ler mais um pouco. Ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum comentário.
Temos que cantar também a canção Siri Siri Damodarastaka. É uma canção própria para o mês de Kartik. Nós estamos no mês de Kartik. Amanhã teremos o festival Vaishnava Seva para o benefício da alma da mãe de Bimala Devi. Desculpa, de Bimala Devi Dasi. O nome da mãe dela é Madhumita Devi Dasi. Então amanhã às 11 horas da manhã vamos fazer o festival Vaishnava Seva. Não teremos o programa das 7 horas da manhã amanhã, porque estarei preparando o festival, cozinhando a boga, preparando tudo para fazer o festival às 11 horas da manhã. E à noite teremos o programa normal às 18 horas. Então quem quiser vir para o Templo de São Paulo, participar desse festival, quanto mais pessoas tiverem, mais devotos, mais simpatizantes, melhor para a alma da mãe da Bimala. Por quê? Porque todos irão honrar a praçada, iremos oferecer a praçada no altar e todos irão honrar a praçada. Então, quanto mais pessoas tiverem, melhor para a alma da mãe dela. E na quarta-feira teremos o Festival do Govardhana Puja. Quarta-feira, Festival do Govardhana Puja, o banho em Sri Giriraj, com Panchamrita. Panchamrita quer dizer, Pancha quer dizer 5, Amrita quer dizer néctar. São 5 néctar. Quais são esses 5 néctar? O leite, o iogurte, o ghee, o mel e o açúcar. Aí se mistura os 5 elementos, 5 ingredientes, dá uma esquentadinha e aí vamos fazer o banho. Todos eles, todos os devotos que estiverem aqui, vão dar banho em Sri Giriraj. O Pujari ele começa o banho, depois um por um, vai lá, pega a concha e dá banho em Sri Giriraj. Muito auspicioso esse festival. Vamos falar a história de Govardhana Shila. Vamos falar especificamente como essa Govardhana Shila veio para o Brasil. É a primeira deidade do Brasil. Veio direto da mão de Srila Siddhar Maharaj. Então não percam, quem vier, anuncie, me avise que virá. E quem não puder vir, assista online, né? Também é alguma coisa, claro, melhor do que nada. Se você puder pessoalmente, vir pessoalmente melhor. Mas se não puder, faça online. Faça o Sadhu Sangha, participe do festival online. Vamos cantar agora o Sri Sri Damodarastaka. A canção glorificando Sri Krishna. Deixa eu pegar a canção aqui. Namamishvaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam. 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 Jashoda Piyora Kaladavamanam.
Jashoda Bioluka Vadavamana Paramistanatam Tato Dutya Gopya Namamishvaram Sachidanandalokam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Namamishvaram Sachidananda Rupa Lasakundala Gokule Brajamana Rudanta Moho Netra Jomani Janta Karamuja Jumena Satanka Netra Moho Sasakam Pati Kampakanta Sita Gravadam Odaram Bhaktivadam Iti Visalinananda Kundi Sabasani Chantam Akyapayantam Kadiyasita Jesu Bhattaditata Una Premata Samstata Vitti Vande Bharandeva Moksha Namoksha Vadeva Nachana Vihevam Sadatiha Idante Vapurnata Gopala Bala Sadame Manasya Virasvanti Idante Vapurnata Muhushavita Bimbara Tavarane Manasya Virasam Namamishvaram Sachidanandalupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Namamishvara Sachidananda Rupa Vasakandala Gokule Rajamana Namo Deva Damodarananda Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalapimana Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalamimaya Kripa Dristi Vishti Dinamatano Vihane Shama Jai Lakshidisha Kuberatma Jao Bada Murtaga Jata Tuaine Chipavati
Mitrayacha Namo Shigraho Meshti Damodareya. Namo Shigraho Nishti Damodareya Namaste Stutamne Spuradiptidamne Tadiyodarajato Vishashodamne. Namaste Sudhane Spuradiptidane Tadyodarayata Vipassadane Namo Radhikaya Tadiya Priyaya. Namo Radhikaya Tadya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya. Namo Radhikaya Tadya Priyaya Namo Nandalilaya Devaya Tubhyam. Namo Natalilaya Devaya Tubhyam Namo Radhikaya Tadiya Priyaya. Namo Radhikaya Tadya Priyaya Namo Nandalilaya Devaya Tubhyam. Namo Natalilaya Devaya Tubhyam Mamishwaram Chiranandarupam Rasasundaram Gokule Gajamana. Mamamesvaram Sachidananda Rupa Rasakundalam Gokule Gajamana Jashoda Piyolo Kala Tavamana. Jashoda Viyolu Kala Davamana Paramistamatyam Tato Dita Gopya. Paramistanatyam Tato Dita Gopya Mamishwaram Sachiranandarupam Rasasundaram Gokule Gajamana. Sachidananda Rupa Rasakundalam Gokule Gajamana Damodara, 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 Radha Damodara. Radha Damodara, 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 Radha Damodara. Damodara, 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 Radha Damodara. Radha Damodara, 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 Radha Damodara. Vamos cantar agora Nana Sankirtan Hari Harai. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govinda
Nanana Gora Hari, Gayanita Yoya Gora, Gayanita Yoya Gora, Gayanita Yoya Gora, Gayanita Yoya Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Temos aqui hoje conosco Ishan Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, Shri Gajurel conosco também, Hriday Vallabha Prabhu, lá do Rio Grande do Sul, e Andréia Ferreira também assistindo conosco. Se tiver mais alguém que não quis se identificar, agradeço também a presença. Uma boa noite, Dandavat Pranam. Não esqueçam, amanhã de manhã vamos fazer o programa às 11 da manhã, o Festival Vaishnava Seva, para dar benefício para a alma espiritual de Madhumita Devidasi, a mãe de Bimala Devidasi. Então, amanhã às 11 horas o programa da manhã, e o da noite, normalmente, como todos os sábados e domingos, às 18 horas. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, até amanhã às 11